Olá tribo, beleza? Meu nome é Elton Mineiro, sou Tech Manager aqui na Tribe, fui cofundador e CTO da Codination. Nessa videoaula nós vamos ver um pouco mais sobre como as estruturas de decisão acontecem na prática na linguagem Python. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveita os comentários e se apresenta, fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa videoaula faz parte da Acelera Dev Python, que era um programa da Codination que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a seção de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre estruturas de decisão. A gente vai ver como que a gente pode usar as nossas variáveis para poder tomar uma decisão entre ir em um fluxo ou em outro. Um exemplo clássico aqui seria verificar se uma pessoa é maior ou menor de idade. Então, para isso, a gente vai usar um pouco dos tipos primitivos que a gente viu nas aulas passadas e vamos aprender uma nova estrutura aqui, que é o if. Então, inicializando aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, uma idade de uma pessoa que tenha 16 anos. E aí eu quero verificar, usando o if, se a idade ela é menor do que 18. Se ela for menor do que 18, eu vou imprimir aqui menor de idade. Percebam que aqui eu não atribuí a minha string diretamente numa variável, porque como a gente só vai usar ela aqui, a gente não precisa atribuir numa variável, tá? Então, se a pessoa for menor do que 18 anos, eu vou imprimir que ela é menor de idade. Então, aqui na hora que eu rodar Python, estruturas de decisão, como eu atribuí aqui a idade o valor 16, então ele imprimiu aqui que a pessoa é menor de idade. Se eu colocar aqui, por exemplo, alguma idade maior do que 18, por exemplo, 20 anos, na hora que eu for aqui imprimir novamente, ele não vai imprimir nada porque ele não tem nenhuma instrução de quando for maior de 18 anos. Tranquilo? Para isso, a gente pode colocar aqui no if, usar a estrutura de else. Então, else significa senão. Eu vou imprimir aqui maior de idade. Ok? Então, nesse caso, como a idade, primeiro eu preciso salvar, como a idade é 20 anos, eu vou imprimir aqui que a pessoa é maior de idade. Tá? Então, basicamente, para a gente ler isso daqui em português, por exemplo, se a idade é menor do que 18, então imprimo que é menor de idade. Se não, eu imprimo que é maior de idade. Tá ok? E eu posso fazer aqui, por exemplo, se a idade for... na verdade, vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo. Se a pessoa tiver um veículo, eu vou declarar aqui como um dicionário para a gente ter mais valores, para a gente fazer uma operação mais elaborada um pouquinho. Eu vou colocar aqui tipo. E esse veículo é do tipo carro. E vou colocar aqui a marca. Vou colocar aqui Fiat, E vou colocar aqui a potência do motor como o inteiro, então, sei lá, 140 cavalos. Então aqui eu preciso verificar se veículo na chave tipo, se ele for igual, significa que ele é igual a, por exemplo, moto, eu vou imprimir aqui em print o veículo
é uma moto. Tá ok? Senão, eu vou imprimir print o veículo. Veículo tem acento, né? Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. O veículo é um carro. Ok, então se eu tentar executar aqui esse código, ele vai fazer a mesma coisa que o de cima, né? Que a gente simplesmente fez um tipo aqui de verificação diferente. Mas, por exemplo, eu quero colocar aqui que ele precisa, para eu identificar que o veículo é uma moto, ele precisa também ter uma marca específica. Então, por exemplo, eu posso usar aqui o end, que significa e, né? Veículo na chave marca tem que ser igual a sei lá, Honda. Então aqui nesse caso, quando eu uso o end, significa que tanto essa expressão tem que ser verdadeira, né? Então o valor de veículo na chave marca tem que ser Honda, né? E o valor de veículo na chave tipo tem que ser moto. Então dessa forma ele entra aqui nessa condição. Só para a gente exercitar, eu vou alterar aqui para moto. E a marca eu vou alterar aqui para Honda. Só que eu vou colocar aqui com letra maiúscula. E aqui também eu vou alterar para letra maiúscula. Então como esses dois valores aqui do meu dicionário são exatamente os valores que eu estou esperando aqui, e como os dois são verdadeiros, ele vai imprimir que o veículo é uma moto. Então aqui percebam que o veículo é uma moto. Quando a gente usa o end, né, que significa e, as duas expressões aqui, tanto essa expressão quanto essa expressão, elas precisam se resolver verdadeiras, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui como moto 2, que é diferente de moto, ele já não vai mais entrar aqui nesse if. E eu vou colocar aqui embaixo um pouco diferente. Veículo não é uma moto. E aí na hora que eu rodar aqui, ele vai falar para mim que o veículo não é uma moto, por causa que essa primeira condição aqui, ela não resolveu como verdadeira, ela resolveu como falsa. A gente pode até podemos até copiá-la aqui e atribuir o resultado dessa expressão em uma variável. Então eu vou colocar aqui, ó, resultado é igual a expressão, e eu vou imprimir esse resultado para a gente poder visualizar que esse resultado ele não resolveu como verdadeiro, que ele resolveu como falso. Então aqui percebam, ó, que o resultado dessa expressão, né, se o valor da minha chave tipo do dicionário veículo é igual a moto. No caso não é, porque a gente colocou como moto 2, então ele resolveu aqui como falso. Tá? Então o if ele só entra nessa primeira condição se a expressão que eu coloquei aqui em cima ela resolve por completa como verdadeiro. Se ela resolver como falso, ele vai entrar aqui no else. Ok? E como a gente usou aqui o end, então as duas têm que ser verdadeiras. Um outro caso que a gente tem também para a gente poder usar no if é o or. Né? Então, por exemplo, if veículo tipo, se ele for igual a, só para a gente não alterar os valores lá em cima, né? Então se ele for igual a moto 2 or veículo potência for maior do que 120, eu vou imprimir aqui que você tem um veículo muito rápido. Ok? Então, por exemplo, essas duas condições aqui, elas vão se resolver verdadeiras.
Então, nesse caso, ele realmente vai imprimir que o veículo é muito rápido. Só que aqui, diferentemente lá de cima, a gente está usando um OR. E para o OR, basta uma das expressões ser verdadeira, ele resolve como verdadeiro. Então eu vou trocar aqui a minha primeira condição de moto 2 para moto, que aí vai cair no mesmo caso lá em cima, ela não vai ser verdadeira. Então eu vou salvar aqui e a gente vai ver aqui no terminal qual que é o resultado desse if. Opa, não é potência, né? É potência do motor. Então deixa eu alterar aqui. E vamos rodar aqui novamente. E mesmo assim ele entrou no if, ele imprimiu aqui que eu tenho um veículo muito rápido. Então nesse caso, o OR, em alguma das condições do OR da verdadeira, né, resolver-se em verdadeiro, que é o caso dessa segunda condição aqui, ele vai imprimir o conteúdo aqui do então. Se ambas as condições forem falsas, né, ele vai imprimir aqui o conteúdo do senão. Senão é seu veículo não é rápido. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que ele precisa ser maior, ou melhor dizendo, né, vamos testar algo diferente aqui. Eu vou colocar que ele precisa ser menor do que 120. No caso, nossa potência é 140. Então, para esse caso, ele vai indicar aqui para mim que o meu veículo não é rápido, por causa que o tipo do meu veículo não é moto, né? Ele é moto 2, que é como a gente declarou aqui em cima, e a potência não é menor do que 120. Na verdade, ela é maior do que 120 por causa que ela é 140. Ok? E a gente também pode fazer um mix entre o AND e o OR. Então, por exemplo, eu vou montar aqui um outro if de exemplo, né? Então, if veículo na posição, eu vou colocar aqui tipo, na posição não, desculpa, na chave tipo, tem que ser igual a moto 2 e a potência tem que ser maior do que 120. Eu vou imprimir aqui. O seu veículo é muito bom, né? Então, se eu tentar rodar esse código, ele vai imprimir ele por último, que eu escrevi de novo errado aqui. Então, aqui eu vou copiar daqui de cima. Ok. Então, agora se eu rodar aqui, ele vai imprimir que o meu veículo é muito bom. Até que tudo bem, a gente já fez esse cenário em cima. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, OR, o veículo, na chave marca, igual a Honda. Então, se ele for do tipo moto e ter a potência maior do que 120, ele é bonito, né? Porque o OR ele resolve em qualquer um dos valores, qualquer uma das expressões entre o OR, se tiver uma verdadeira, ele já resolve como verdadeiro. Ou se o meu veículo for da Honda. Só que no momento que eu faço exatamente desse jeito, o Python vai tentar resolver, se eu não me engano, é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, para a gente não ter esse tipo de confusão, porque pode ser que primeiro ele resolva esse OR aqui, e depois ele faz com o resultado desse OR, ele faz um AND com o resultado dessa expressão. Então, para a gente colocar aqui a expressão do jeito que a gente quer que ela resolva, né, na ordem, a gente pode colocar aqui um parêntese entre esses dois. Então, primeiro ele vai resolver esse parêntese e depois ele vai resolver essa outra expressão aqui. Então, nesse caso, todos os valores aqui dão como verdadeiro. Então, ele deve continuar imprimindo aqui que o meu veículo é muito bom. Mas se, por exemplo, eu vou substituir aqui somente para moto, então esse AND aqui ele vai resolver como falso e depois eu vou fazer um OR entre falso e o resultado dessa expressão que eu já sei que é verdadeira. Só confirmar aqui se o Honda está com maiúsculo, isso mesmo. Então que eu já sei que é verdadeira. Então nesse caso ele também deve continuar imprimindo a mesma coisa, tá?
E idem, se eu colocar aqui, por exemplo, ronda 2, mas aqui na nota eu vou voltar o valor 2, que é para ele poder resolver verdadeiro aqui nessa expressão. E se eu tentar agora imprimir, ele também vai dar o mesmo resultado, falando que o meu veículo é muito bom, porque essa primeira expressão aqui em destaque, que foi ela dando verdadeira no OR, um dos valores dando verdadeiro, ele resolve como verdadeiro, tá? Isso aqui foi só para mostrar que a gente pode fazer um mix entre o AND e o OR. Tem outros operadores também, mas eu acho que não convém aqui no caso. Esses são os mais simples e também os mais utilizados, tá? E um outro caso também que a gente pode fazer com o if, que é o else if, porque o Python ele não tem uma estrutura de switch, né, ou escolha. Então, se a gente quiser fazer C valor igual a tal, C não C valor igual a B, e sucessivamente com várias opções, a gente não consegue fazer com uma estrutura de escolha, né? A gente precisa usar o if mesmo. Então aqui, por exemplo, if veículo tipo igual a moto, eu vou colocar aqui print, só para poder agilizar, moto. Senão, aí lembrem-se que essa aqui é a estrutura para eu fazer um senão C diretamente, né? Então, elif, e eu coloco aqui outra condição, então veículo tipo igual a, sei lá, carro. Eu vou fazer aqui um print escrito carro, senão C veículo tipo igual a moto 2, que é o que a gente já tem lá em cima para resolver aqui nesse cara. Print, e vou colocar aqui moto 2. Então, para esse caso aqui, percebam que eu defini aqui uma condição. Aqui eu coloquei um else e já defini outra condição, utilizando aqui o elif, né? E aqui embaixo também é a mesma coisa. Então eu posso colocar aqui mais quantas condições forem necessárias. Então, para esse caso aqui, ele deve cair na última condição, que é o moto 2, que é o valor do tipo que a gente tem lá em cima, tá? Um outro ponto interessante aqui do if do Python, que é o que o pessoal chama de truth ou false, que seria, por exemplo, alguns tipos no Python são considerados como verdadeiros ou falsos. Eu vou dar aqui um exemplo de um tipo que é considerado verdadeiro. Então, se eu tiver aqui a string nome, ela é do tipo string, ela não é do tipo booleana, mas se ela tiver aqui algum conteúdo, então eu vou escrever aqui verdadeiro, que eu estou dando verdadeiro, que eu estou dando aqui um conteúdo para minha string. Se eu tentar fazer um if nome, eu vou colocar aqui verdadeiro, e vou colocar aqui no else print falso. Então aqui no caso o nome, como ela é uma string e ela tem um conteúdo, né, ela tem pelo menos uma letra, na hora que eu for tentar verificar esse if, ela vai resolver como verdadeiro, tá? Então uma string que contém pelo menos uma letra, ela resolve como verdadeiro. Se eu apagar aqui esse conteúdo e tentar rodar aqui novamente, ela vai resolver como falso, porque uma string que é vazia, ela resolve como falso, tá? Nesse caso, eu vou trocar aqui de nome, eu vou trocar aqui para condição, porque a gente vai testar outros tipos aqui também, tá? Então, por exemplo, eu vou testar aqui o inteiro 0. Então, no momento que eu rodar aqui, ele vai resolver como falso. Mas se eu testar aqui, por exemplo, o inteiro 1, né, ou qualquer outro valor acima de 1, ele vai resolver como verdadeiro. O mesmo para -1. Vamos ver qual que seria o resultado aqui para o -1. Ele também resolve para verdadeiro. Então, os inteiros eles só resolverão como falso se for 0. Tá? Também, se eu pegar aqui uma variável booleana, né, então não tem muito o que dizer sobre isso, ela já é do tipo booleano,
Então o true resolve como verdadeiro, né? E o false resolve como falso. Outro exemplo aqui também é com os tipos built-ins. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma lista vazia, por ela estar vazia, ele também vai resolver como falso. E se eu, no momento que eu adiciono aqui pelo menos um elemento, ele já vai resolver como verdadeiro. A mesma coisa também para o dicionário. Se eu tiver um dicionário aqui vazio, né, ele vai resolver como falso. E se eu tiver aqui no dicionário pelo menos uma chave e um valor, ele vai resolver como verdadeiro. E por último, né, o tipo none, que a gente acabou comentando, mas não usamos muito. Se eu colocar aqui como none, o none sempre resolve como falso. Tá? Porque o none, ele é considerado algo como se fosse algo negativo, sabe? Então, nesse caso, ele vai resolver como falso. Esse tipo de if aqui é para eu verificar se determinada variável possui um valor. Então, quando eu estiver fazendo, por exemplo, uma validação de um texto ou algo do tipo, eu posso usar essa construção de if para falar, olha, você não especificou nenhum valor você não especificou nenhum valor nessa variável. E uma outra coisa que a gente pode usar também aqui, que a gente vai falar na outra aula, é resultado de algumas expressões mais elaboradas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma lista com 3 elementos, certo? E aqui eu vou colocar aqui o tamanho dessa lista. Então, eu posso colocar aqui o resultado do tamanho da lista. Como o tamanho aqui vai ser 3, ele vai resolver como verdadeiro, porque a gente sabe que o 3 não é 0, né? Então o Python considera ele como verdadeiro. E se a gente apagar aqui a lista, né? Apagar aqui os elementos dela, digitei ali, estrutura de decisão, ele vai considerar como falso. Tá ok? Então eu vou voltar aqui esses valores e vou colocar aqui o print embaixo para vocês verem o real resultado aqui da função len, que ela serve para contar quantos elementos tem em uma lista. Tá? Então aqui ele retorna o número inteiro de quantos elementos essa lista possui. Bom, de estruturas de decisão é isso que eu tenho para falar para vocês. A gente pode montar aqui várias expressões diferentes, mais complexas, menos complexas, né? Chamar algum outros tipos de validadores, como aqui, por exemplo, a gente usou o len. A gente também consegue verificar se, pelo conteúdo da variável, não necessariamente ela sendo uma variável do tipo booleano, se ela é verdadeira ou falsa, né? Seguindo as regras que a gente explicou aqui durante a aula. E sobre a estrutura de decisão é isso, e vejo vocês na próxima aula. Obrigado e até mais. Então é isso, tribo. Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, usa a área de comentários para perguntar, que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia que nós vamos gerar. Até a próxima!